mais um episódio da terceira temporada de Talkinization, um bate-papo sobre negócios e Tolkien. Eu sou Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index e fundador da MapForest e Forest Token. E eu sou Fernando Stricker, sócio da SHLO Advogados e co-founder da Forest Token. Fala, Fernandão, tudo bem? Tudo ótimo. Oh, maravilha. Hoje a gente está aqui, temos um convidado mais do que especial, meu amigo, sócio e um dos caras que mais entende sobre carbono no Brasil, Marcelo Schmidt. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Rodrigo, Fernando, é uma satisfação estar aqui com vocês para falar de coisas tão legais e importantes. Oh, maravilha, maravilha. E não é só porque ele é meu amigo e sócio não que eu fiz esse elogio, realmente ele é um dos caras pioneiros aí na questão de carbono. E hoje o tema que nós vamos estar falando é sobre a questão de tokenização de carbono. E nós vamos indo um pouquinho mais além aqui ainda, a gente vai falar sobre a tokenização de carbonos em áreas indígenas. Que inclusive hoje eu escrevi um artigo rebatendo uma crítica feita pela própria FUNAI, dizendo que achava que era um absurdo os nossos indígenas estar pensando em tokenização. Eu não sei, mas no meu ponto de vista eu acho que é muito mais absurdo a gente ter uma instituição que teoricamente tem que estar protegendo os nossos indígenas, está com o pensamento que eles devem continuar lá na Idade Média, lá no século XVI aproximadamente, quando o Brasil foi descoberto. Mas vamos conversar sobre várias coisas aqui, vamos conversando devagarinho. Hoje nós vamos explorar bastante o Marcelo, Fernando. Vamos lá. E vamos deixar falando um pouquinho. Marcelo, antes da gente entrar na questão tokenização, eu acho que era legal você dar um panorâmico geral ali, uma visão panorâmica sobre o que é o carbono, né? Tenta sintetizar esses 20 e poucos anos aí de estrada que nós temos. Fazer um pitch. Um pitch. Legal, pessoal. Então, assim, realmente a gente está falando de três coisas aqui bastante relevantes e importantes. E três coisas que a maioria da sociedade olha como bichos de outro planeta: Tolkien, terras indígenas e crédito de carbono. Então vamos tentar isolar um pouquinho e vamos tentar falar nessa ordem. Eu vou deixar primeiro de fora um pouquinho para o segundo plano o Tolkien, embora seja o tema aqui do nosso podcast. A gente vai linkar com Tolkien. E vou deixar rapidinho também terras indígenas, para a gente falar primeiro de carbono. Por quê? Porque só o carbono em si já é um assunto muito importante, muito denso. E às vezes a gente vê a galera por aí falando de crédito de carbono disso, crédito de carbono daquilo, como se fosse algo que se encontra ali na pastelaria do Zé. Mas não é. Recentemente eu participei de um fórum de discussão sobre crédito de carbono em áreas de concessões públicas em São Paulo. E eu deixei isso bem claro, né? Eu falei para o pessoal assim, eu não quero ser o arauto do caos, eu não quero ser o pessimista, mas a geração de crédito de carbono é algo extremamente complexo. Você sabe disso, né, Rodrigo? Tem uma série de regras, uma série de requisitos, e a gente sabe que, infelizmente ou felizmente, não é toda a área que gera crédito de carbono. Então, rapidamente falando sobre isso, a história do crédito de carbono nasceu como uma estratégia econômica de combate ao maior problema ambiental do século XXI, que se chama mudança do clima. Né? Como as Nações Unidas, dentro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, chegou à conclusão que, se o homem não fizer alguma coisa pelo planeta, nós podemos ter problemas sérios e irreversíveis, foram criados mecanismos para facilitar a redução de emissão de CO2. Um deles, esse mecanismo chamado mercado de crédito de carbono, permite que um país reduza suas emissões de carbono e, se ele estiver abaixo de determinado nível, ele possa vender isso para outro país. Né? Então eu não preciso fazer as minhas reduções em casa, eu posso importar as minhas reduções. O mercado achou isso uma boa sacada e criou padrões fora da ONU para fazer a mesma coisa. E aí veio o mercado voluntário de crédito de carbono, aonde a gente começou a ter mais dinamicidade e uma relação mais B2B, empresas mesmo operando essas transações à margem da ONU. Por quê? Porque esse mecanismo dentro das Nações Unidas é extremamente burocrático, moroso, né? E o mercado não ficou muito feliz com isso. Né? Esse mercado voluntário cresceu bastante
E os projetos florestais, e aí a gente vai chegando mais perto das terras indígenas, eles ganharam grande importância recentemente. Por quê? Porque os projetos florestais, além de carbono, eles são capazes de agregar outros valores, como biodiversidade, proteção à comunidade, que pode ser indígena. Serviços ambientais. Serviços ambientais diversos. Uhum. Então, esse é o status hoje do mercado de carbono. A gente tem um mercado voluntário bastante forte. A gente ainda espera e vive na expectativa de uma nova regulamentação internacional que vai substituir o acordo internacional que foi vigente no passado, que é o Protocolo de Kyoto. Esse acordo já existe, é o Acordo de Paris, que foi rascunhado em 2015 e até hoje não foi plenamente regulamentado. E existe um artigo lá no Acordo de Paris, o artigo 6b, que ele prevê a criação de um novo mecanismo de mercado de carbono. Enquanto isso não acontece, o mercado voluntário vai andando, vai evoluindo, e como eu falei agora anteriormente, os projetos florestais, que lá no início do mercado eram vistos com bastante desconfiança, hoje eles são a grande vedete, a grande atração do mercado de carbono, por poder agregar outros valores além do próprio carbono. Então vamos aqui só pontuar um pouquinho para os nossos ouvintes que a gente está trazendo essas informações do carbono, e nós já vamos entrar onde entra a tokenização e onde entra a terra indígena. Importante nós pontuarmos algumas coisas. Então quando a gente fala mercado de carbono, a gente vai ter mercado teoricamente, então vamos chamar oficial, que seria o mercado regulado, e o mercado voluntário. Tá? O mercado voluntário, existe N mercados que surgiram, se organizaram, criaram suas próprias regras, e o principal padrão, olhando, né, existem várias formas de carbono que você pode estar fazendo projetos, né? Então, a gente está falando especificamente do carbono, que pode ser do RED, do desmatamento evitado, e também do RED+, que seria a recuperação de áreas degradadas. É aqui que a gente vai concentrar, senão a gente transforma o podcast aqui e fica horas falando e o Marco aqui já detona a gente. Então, primeira coisa que nós estamos falando do carbono oriundo de floresta. Perfeito. Né? Dentro desse contexto, seja a floresta, a recuperação ou o desmatamento evitado. RED+. Pensando nisso daqui, para nós começarmos a entrar no teu segundo ponto, no token aqui, a gente pode enxergar um pouco mais, como o mercado é muito mais rápido, né? O mercado voluntário, por si só, ele opera no mercado longe da regulação, longe dos governos, ele opera muito mais rápido. E operando muito mais rápido, ele sofre também muita volatilidade, né? A gente já viu esse mercado voluntário disparar, voltar, já ouviu falar que a tonelada, né, o CER, né, de carbono ia valer $100. Exato. Né? Já N coisas aconteceram. Pensando nisso, a gente entrou na tokenização. Por que a gente criou? Se eu não me engano, acho que no Brasil a Mosa, acho que foi a pioneira, né? Foi a pioneira. Que foi, Marcelo? O que eles fizeram? E aí você pode dar uma pitadinha para nós do que era antes. A Mosa, o que a tokenização fez? Nada mais do que digitalizar o balcão de negócios. E aí você podia falar para nós como que era feito a operação, né, dessas compras de créditos no modelo anterior, antes da tokenização, no balcão normal, né? Ah, legal. Então, essa solução trazida pela MOS, na verdade pela tokenização, ela foi muito importante para o mercado voluntário. Por quê? No mercado regulado, na ONU, existia um balcão que ficava lá dentro da ONU. Extremamente moroso, extremamente burocrático, mas a ONU tinha a chave do banco dos créditos de carbono negociados dentro daqueles mecanismos da ONU. No mercado voluntário, isso não existia. Né? Então, a gente carecia realmente de mais confiabilidade. Uma autoridade, né? Uma autoridade, né? Mas, por outro lado, né, Fernando, a gente não poderia voltar ao modelo engessado da ONU, onde a gente dependesse excessivamente de certificação, de governo, de Estado, né, de uma instituição superior a todas as empresas, que aí cairia numa instituição como a ONU. Exato. Nesse sentido, a tokenização, ela cai que nem uma luva. Por quê? Porque ela traz confiabilidade, ela traz rastreabilidade, ela traz segurança para aquelas empresas que estão investindo no crédito. E traz segurança, por exemplo, que ele não está comprando um crédito com double counting, né? Ou seja, Sim. eu estou vendendo 2 vezes o mesmo crédito, tá? Isso, infelizmente, aconteceu no mercado. Sim. Tá?
ele traz a segurança de que aquele crédito está realmente amarrado no projeto X, né? E aí vem toda a certificação, toda a legalidade do projeto X. Aproveitando esse gancho, eu acho que era importante você falar, por exemplo, que uma das questões importantes, e é isso que a gente está vivenciando, e as pessoas precisam entender, era, beleza, mas o crédito surgia da onde lá naquele balcão, Marcelo? Por exemplo, beleza, eu tenho aqui uma área, eu posso simplesmente falar, eu tenho X toneladas de carbono. Como é que era isso, por exemplo, pensando no mercado florestal? Como é que funcionava para eu poder chegar a ter um crédito e negociar nesse balcão aí imaginário? Na verdade, o processo é bem mais complexo, né? O proprietário da área, primeiro ele teria que entender se a área dele era elegível, né? E aí você tem critérios de elegibilidade nos padrões. Princípios, né? Princípios, tem um grande princípio que se chama o princípio da adicionalidade, né? Que todas as remoções de CO2 ocorridas dentro do projeto florestal, elas têm que ser adicionais àquilo que ocorreria se não existisse o projeto. Sim. Marcelo, e esses critérios, eles são tanto do regulado quanto do voluntário? Eles são tanto do regulado quanto do voluntário. Acho que isso as pessoas confundem, né? Exatamente. Os dois, não é porque é voluntário que é oba-oba. Exato. Né? Ele continua sendo algo bastante rigoroso. Inclusive, Fernando, o principal mercado voluntário hoje, o Verra, ele aceita o uso das metodologias do mercado regulado. Entendi. Você pode usar as metodologias para projeto. Eu acho que o que é interessante mostrar é que antes era a ONU, por exemplo, no regulado você tem a ONU, exato, né, dentro disso daqui, e aí está todo mundo. E no voluntário existem mercados que criaram suas próprias certificações, suas próprias validadoras, e que acabam funcionando, então, como auditorias de terceira parte dentro desse processo. O problema, Rodrigo, é que alguns desses mercados conseguiram um nível de confiabilidade, de chancela, criar uma marca própria, né? Que nem nós três aqui nos organizarmos e criaram um mercado de carbono. Ele nasceria sem nenhuma credibilidade. Alguns desses mercados conseguiram crescer, né? O Verra é um deles. Mas mesmo assim, eles sofreram bastante por não ter essa chancela dessa instituição maior, né? No começo do ano, o Verra teve problemas muito sérios de credibilidade desses projetos, mesmo tendo certificado e toda uma rede de proteção aos projetos. Aqui eu aproveito para fazer um gancho, porque aqui cabe muita tokenização, Marcelo. E aqui é onde a gente consegue trazer uma democratização desse processo. É claro que não é simplesmente qualquer pessoa que vai poder fazer, mas o blockchain ele justamente traz isso. Porque, por exemplo, o que a gente vê hoje nas tokenizadoras, o que elas pegam? Elas pegam os projetos da Verra, por exemplo, os créditos que já foram gerados, e eles tokenizam esses projetos e jogam. O que eu tenho visto, e esse é uma natureza, então eu pego lá um crédito, é muito fácil fazer, vamos chamar assim, né? Você já pega um projeto, o projeto está pronto, você simplesmente tokeniza, e aí a tokenização, esse banco vai funcionar o quê? Simplesmente para ele dar liquidez. O que ele consegue fazer? Porque antes, né, aquilo que eu tinha te perguntado, era o balcão. Né? Você falou, B2B, uma empresa comprava uma grande quantidade de crédito. O que as tokenizadoras, vamos dizer, a primeira geração está fazendo, ela pega esses créditos, tokeniza, garante que aqueles créditos existem, tenta mostrar que esses créditos estão atrelados e pulveriza isso no mercado gigantesco, no mercado mundial. Ele inova na forma de transacionar. Na forma de transacionar. Mas o que eu estou acompanhando, e até teve um pessoal lá de Minas, no último evento lá no CIF Summit que eu fui, que o pessoal me chamou, o pessoal está olhando para fazer atrelado a PSA. Então eles falaram assim, bom, beleza, eu não vou montar uma certificação só com o carbono. O carbono é um dos serviços ambientais. Eu crio, então, um token que atrela o valor ao metro quadrado de uma floresta, e aí, a partir disso, eu começo a transacionar isso dentro do blockchain. Eu desenvolvo uma metodologia com PSA, existem várias metodologias, eu, como empresa, eu digo que isso está acontecendo, sigo esse padrão e consigo tokenizar isso. E comercializo isso de uma forma. E o PSA tem uma vantagem até a respeito disso, porque o carbono ele é único, né? Ele tem um ciclo longo, né? Sim. O PSA não, ele é mais curto. Então, o que eu estou vendo, olhando dentro disso aqui, para a gente não fugir muito? A tokenização permite, democratiza que mais players possam se juntar a esse mercado e inovar não só no formato de transação, mas no formato de geração desses créditos. Então, por exemplo, o que a gente está enxergando? E o que eu vejo que vai acontecer? Vão surgir novas formas de se comercializar carbono.
E aí, como existe, o mercado fica muito maior, porque antes era restrito, mas como o mercado fica muito maior, as pessoas podem, os empreendedores podem começar a criar produtos de carbono nichados, Marcio. Legal. Entende? Então, em vez de ele chegar, não, vou pegar o da Verra, e daí vamos fazer. Ok, mas se ele pegar lá e fizer... um dos produtos, ele pega aqui, ele pode... Aí sim, nós três, pegando o teu exemplo, poderíamos sim usar a marca Grupo Inca, 50 anos de experiência no mercado, desenvolver um método baseado nos métodos que Já estão validados. validados. Falar, olha, isso daqui é um modelo e eu comercializo isso. E o que a tokenização está fazendo para nós para isso? Opa, é a Ledger que está funcionando ali, então, como livro-razão para não duplicar, e ainda eu consigo atrelar um produto. Então, esse é um ponto, sabe? Eu acho que nesse momento é o momento certo para a gente colocar o terceiro ponto aqui na conversa, Exatamente. terras indígenas. Então, veja só. A terra indígena é uma questão que não tem nada a ver com token, não tem nada a ver com carbono. É uma questão em si extremamente complexa no Brasil, extremamente debatida por conta de demarcação, por conta de você ter certeza se aquele povo tem realmente direito àquela área que ele está pleiteando ou não. Teorias da conspiração. Teorias da conspiração. E nós temos problemas dos dois lados, né? Tanto de um lado quanto do outro, dos indígenas quanto dos não indígenas. Então, isso não tem nada a ver com token. E também não tem nada a ver com carbono até determinado ponto. Por quê? Um projeto de carbono, né, de desmatamento evitado, de REDD, quem tem direito a receber esses créditos é realmente quem zela pela área e quem tem a propriedade e a posse da área. Né? Na verdade, seria a posse. E quem tem a capacidade de evitar que aquela área seja desmatada. Aí, a gente tem que colocar isso em cima da questão de terras indígenas, do carbono. Você vincula o mérito de não desmatar a quem está na posse. A quem está na posse, E exatamente. essa pessoa tem direito. É aquela comunidade indígena realmente a quem tem o mérito sobre a manutenção daquela floresta, Entendi. né, ou não. Então isso é muito importante, né? Tá relacionado à questão do problema fundiário das terras indígenas e vai ser preponderante para determinar se existe plausibilidade de falar em crédito de carbono ali ou não. E outro ponto que eu acho que é importante, antes de você continuar até que cabe você explicar, é o tal do princípio da adicionalidade. Porque a minha pergunta é, por exemplo, assim, por que uma reserva legal, uma área de preservação permanente, não tem adicionalidade? Por quê? Porque ela já está prevista em lei que tem que ser protegida. Exato. Mesmo que ela já esteja desmatada, nem o REDD mais entraria dentro desse processo. Basicamente, você não está fazendo nada mais além Nada da mais da obrigação. obrigação. Exatamente. A minha pergunta é, e o princípio da adicionalidade numa terra indígena que está, teoricamente, quando você demarca a terra indígena, ela só pode, tem algumas decisões para manejo, né, algumas questões lá dentro do povo indígena, porém ele é extremamente limitado e, teoricamente, por si só, ele já não poderia ser desmatado. Então, isso, na minha visão, a pergunta é, isso não fere o princípio da adicionalidade? Qual é a engenharia que foi criada para que isso seja desmistificado? Então, você está corretíssimo, isso fere. A partir do momento que você confere àquela área uma proteção legal, né, que vai muito além do que uma simples área de floresta amazônica, né, você tem uma terra indígena, então uma área protegida, ela perderia a adicionalidade porque ela já está protegida por lei. Como falou o Fernando, não é nada mais do que obrigação. O grande problema é que no Brasil, infelizmente, só a lei não garante coisa nenhuma, muitas vezes. Então, quando a gente vai para a análise prática, a gente vai ver que nós temos desmatamento em terra indígena, nós temos garimpo em terra indígena, temos confronto de terra indígena com atividades de mineração. A gente tem terras indígenas que são degradadas pelos próprios indígenas, né, ou por madeireiros, ou por outras fontes de desmatamento. Então, se a situação prática demonstra que existe um desmatamento, uma taxa de desmatamento anual, crescente, dinâmica, né, naquela propriedade indígena, naquela terra indígena, sim, aí realmente a adicionalidade pode ser comprovada. E antes de continuar nisso, só para a gente aproveitar, isso também se estenderia para unidades de conservação? Sem dúvida. O mesmo raciocínio. O mesmo raciocínio. Só que aqui, aí a gente vai entrar num outro problema, disso eu vou deixar para nós conversarmos, mas vou levantar aqui, até lá, quem sabe num futuro podcast seu aí sobre carbono, e a questão de quem vai receber, né? Sim. Porque a gente tem uma certa diferença, né? O Fernando até me ajuda nisso na questão legal, que é a terra indígena,
ela pertence ao povo, por exemplo, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a terra indígena é outro estado. Tem suas regras, suas próprias leis, tem todas as coisas. Aqui no Brasil, ela não é bem assim, né, que funciona ainda. Funciona sob as diretrizes das leis nacionais e tudo mais. A autonomia desse povo que está ocupando, eu não sei se ela é plena. Né? Porque eu não sei como que a gente acaba tratando os Nos indígenas. Estados Unidos ela tem um caráter de propriedade privada. Privada, né? Inclusive com novas leis, né? Por exemplo, não pode, por exemplo, se acontecer um homicídio dentro de uma terra indígena, a polícia não pode ir lá investigar. Não tem competência para investigar. É como se fosse um estado dentro de outro estado, né? E aqui a gente ainda tem as regras vigentes, validadas, então o governo tem todo esse poder. Então a minha pergunta a gente precisa pensar sobre essa autonomia, né? Não precisamos talvez responder isso hoje, mas é algo que fica para a gente pensar. Pensando nisso, então vamos para os finalmente aqui, que o Marcos já está cutucando. Marcelo, aí a gente surgiu agora um passo à frente, que é ir além de tudo. Empresas, mercado voluntário, mercado malvado, sanguinário, só pensa em dinheiro, né? Estou sendo irônico para qualquer coisa aqui, só para deixar claro os fins. Começa a olhar essas áreas e fala assim, olha, eu quero fazer um projeto aí de tokenização dos créditos de carbono que serão gerados aí dentro dessa área. Né? E a FUNAI chegou e falou, olha, isso aí não é bom. E assim, os argumentos não foram bons. Tá? Os argumentos foram ruins, porque quando eu li lá, né, e até estou me aprofundando um pouco mais para entender melhor, mas o entendimento que eu tive ali foi, não, olha, os povos indígenas, se de repente começar eles a participarem dessa tecnologia, trazer liquidez e riqueza, os caras não vão mais querer ser índio. Entendeu? Então, não vão mais... Vai degradar a cultura. Vai degradar a cultura indígena. Foi essa a palavra. Então, isso para mim não é um argumento válido, né? Então, o que eu vejo para nós ficarmos aqui no âmbito técnico, como que você enxerga, por exemplo, o processo, então, geração de créditos de carbono e, em cima disso, a tokenização desses créditos? Primeira coisa, você acha que a geração de créditos de carbono em áreas indígenas traz algum problema para a questão cultural do povo indígena? Não. Tá respondendo objetivamente, não. Por quê? Porque esse povo indígena ele precisa se alimentar, ele precisa viver, ele precisa se desenvolver. Sim. E realmente eu acho pouco justo a gente tolher esse direito que qualquer um tem a se desenvolver. A mesma crítica que foi feita à tokenização pela FUNAI já foi feita também à geração de crédito de carbono. Tá? Agora, vamos lembrar que a gente está falando de um assunto de 3 camadas. Né? Então, gerar crédito de carbono é possível em terras indígenas? Não em todas. Assim como fora das terras indígenas, também não em todas. Então, precisa fazer uma análise técnica se existe viabilidade, adicionalidade. Aí vem em cima disso a questão fundiária, a questão de propriedade sobre os créditos de carbono gerados. Né? E tudo isso dando certo, aí sim a gente pode falar em tokenização. Não só de crédito de carbono, mas como você bem lembrou, de outros serviços ambientais que são fornecidos por aquela floresta. Né? Eu até destaco que a gente está muito perto de anunciar o Grupo Index, um novo trabalho que é justamente um projeto de crédito de carbono em uma das maiores terras indígenas do país. Isso foi uma demanda dos indígenas. Tá? Os indígenas se organizaram e chegaram à conclusão que a gente precisa entender se nós podemos ganhar dinheiro, né, e prover o sustento das famílias, das tribos, das famílias, né, com crédito de carbono. Acho que essa é a maior prova, né, que o blockchain ele tem esse caráter de acesso, democratização, que você consegue com uma tecnologia. Você consegue aplicar ele em soluções que gera uma nova forma de transacionar, que otimiza uma economia local e gera renda num local que às vezes está mal explorado por não ter interesse ou estrutura econômica, né? Sim. Então, se eles conseguem se aproveitar e às vezes explorar essa riqueza em favor da cultura, eu acho que é o contrário, né? Retroalimenta a própria cultura, talvez. Exatamente. Outra crítica que eu vi ali nesse artigo era, não, porque daí a empresa que estava ofertando, aqui a gente não vai falar o nome, mas que estava ofertou o seguinte, 50% do recurso ficava com os indígenas, 30% dos recursos ficaria para uso em projetos na região, sociais e ambientais, e 20% seria como pagamento para a empresa.
Eu não sei sobre esses números, sobre os custos e tudo mais. Eu sei que a gente, Forest Token, a nossa plataforma já está sendo sondada para o desenvolvimento de crédito de carbono utilizada para a geração de crédito, de tokens de crédito de carbono em áreas públicas e também que possam de proteção. Então a gente já vem estudando e vendo possibilidades. A tokenização é super possível, ela existe de uma forma. A única coisa desse artigo que eu vejo realmente que a gente tem que pensar sobre a exploração do povo indígena. Isso nós temos que ter uma preocupação, sim, né? Principalmente pensando em estrangeiros e tudo mais que possam vir. Mas, como eu escrevi no artigo hoje, eu acho que o povo indígena não é aquele povo indígena da Idade Média, do século XVI, no qual foi enganado com espelhos. Né? Eu acho que a tokenização, e foi isso assim que eu escrevi hoje lá, eu acho que a tokenização é sim não um espelho, mas sim uma janela para o futuro para esses povos. E é isso que nós devemos, e eu acho que FUNAI, órgãos e todos os demais envolvidos nesse processo, acho que até o Ministério Público Federal também estava envolvido nessa questão, deve estar olhando. Né? Temos que proteger? Óbvio, existe exploração, o mercado, de uma forma geral, é voraz? É. Mas existe sim ali uma oportunidade tanto para o mercado, tanto para o empreendedor, como também para os povos indígenas. É isso que eu acho que o blockchain pode fazer. Não dá para privar de uma criação como a roda, né? Alguma coisa assim. Pô, é uma tecnologia muito boa para todos. Então, eu acho que eles merecem ter esse acesso e eles disporem disso. Né? Esse é uma das críticas que eu faço sobre essas questões, né? Porque às vezes as pessoas... Eu tive anos de experiência dentro da Amazônia, posso falar isso, vivi em loco. A situação daquelas pessoas que moram lá, no meio daquela floresta, é a situação extremamente complicada. O Marcelo também já esteve lá, sabe muito bem as dificuldades que a gente tem, que a gente já priva muitas vezes em nome de uma conservação, em nome de alguma coisa, que me parece não fazer muito sentido. Tá? Quem tem que tomar as decisões de o que quer, como quer viver, eu ainda acho que somos povos livres, né? Sim. E esses povos que devem ter sua liberdade. Eu entendo que todos os povos indígenas têm a liberdade, sim. Aqui, antes de nós finalizarmos, eu lembro do meu irmão teve um trabalho muito engraçado numa aldeias e tal, e ele foi como médico participar, e aí estavam discutindo várias entidades, sobre uma das questões que era fazer casas para aquele povo. E o antropólogo lá chegou e disse, olha, nós temos que fazer as casas lá de palha, que não sei o que lá. E o chefe olhou e falou, não, a gente quer de cimento. A gente quer a casa boa. E o antropólogo ficou irritadíssimo nesse caso, né, discutindo, não, porque tem que ser disso aqui. Daí meu irmão, falando pela parte de saúde, falou, não, mas saúde, problema de barbeiro e todas essas outras coisas. Não, mas aí vai descaracterizar a cultura. Poxa. Será que é justo? Essa é a minha pergunta. Né? O povo não quer, mas o antropólogo quer. Então vamos tomar cuidado com isso. Bom, Marcelo, obrigado. Eu gostaria que você fizesse aí suas considerações finais e já de antemão agradeço aí a sua participação. Não, legal. Eu que agradeço pelo convite. Né? A gente podia, acho que, ficar muito tempo falando aqui. O papo é muito bacana, né? Além de ser aquilo que a gente gosta de fazer, né, é aquilo que a gente faz para viver. Então, é bem legal. E só destacar que a questão da terra indígena é um problema em si, que não tem nada a ver com token, nada a ver com carbono. Então, essa exploração que você falou, que pode existir e acontece no Brasil, indevida dos povos indígenas, ela não tem a ver com carbono e não tem a ver com token. Né? Mas isso estando regularizado, aí sim a gente pode amarrar a terra indígena com o carbono e com o token de forma técnica. Então é uma excelente solução, né, para a terra indígena. Maravilha, não. Legal. Não, eu só agradeço o Marcelo. Acho que hoje eu fui mais aula. Mais aula. Eu não sou que dá palestra aqui. Eu não sou do meio, mas eu achei legal que as dores que já existem, elas podem ser solucionadas pelo blockchain, né, no carbono, enfim. Então, não é à toa que a gente está vendo muitos projetos aí sendo tokenizados. Então, só reforço o que a gente já vem falando, né, Rodrigo? Maravilha, pessoal. Eu vou encerrando aqui, porque senão não dá tempo do pessoal ouvir entre o trabalho, o deslocamento casa-trabalho, né?
Bom, pessoal, valeu. Agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. E se você gostou, compartilhe o Tokenization com um amigo. Converse com a gente nas redes sociais e fique por dentro dos próximos episódios. Acessem também os perfis da Forest Token, das redes sociais, @Forest Token. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Abraço.